Fala pessoal, beleza? Meu nome é Augusto Bax, invisto em Bitcoin há 400 bilhões de anos e hoje nós vamos voltar a falar sobre a possível reversão majoritária de tendência do Bitcoin, do Ethereum e também do mercado de ações americano que começou a entrar em forte alta a partir de agora, retomando uma tendência de alta ou pelo menos ensaiando a retomada de tendência de alta. Então nós estamos aqui com o nosso querido gráfico do Ethereum, a gente tem aqui, deixa eu só desativar aqui, ó, FGV, vou passar rapidamente a minha opinião para vocês. Na minha opinião é o seguinte, ele está prestes a fazer a reversão majoritária de tendência. Assim que a gente conseguir romper esse topo anterior aqui do valor de 2.352 dólares, ele vai querer buscar a região aqui da média 200 para fazer o fechamento do gap semanal que nós temos em 2.600. Mas eu acredito que o Ethereum pode ir até um pouco além. Ele pode ir até a região dos 3.050 dólares. Então essa é a região pela qual acredito que nós podemos buscar caso ele consiga confirmar essa reversão de tendência. E vou explicar rapidamente por que eu acredito que o mercado vai reverter tendência. Eu falei isso nos últimos vídeos, quem prestou atenção sabe que é o seguinte, quando nós estamos em tendência de baixa, nós temos o gráfico andando em ondas de baixa. Essas ondas de baixa, né, a tendência da onda de baixa, a gente usa um setup para determinar aonde são os melhores pontos de venda quando a tendência de baixa se confirma. Então, toda vez que o mercado ele entra em tendência de baixa, toda sobrecompra do RSI vai ser um ponto ideal de venda. Então, todas as vezes que ele vem na sobrecompra, o mercado cai mais, né? Ou ele traz novos sinais de venda, dando mais movimentação de baixa. Acontece que recentemente, com a movimentação aqui, além da gente ter recuperado topos e fundos, topos mais altos do que o topo anterior. Então, por exemplo, esse fundo mais alto do que esse fundo anterior aqui, mostrou sinal de tentativa de reversão do mercado. Outro ponto, essa reversão de mercado, ela acontece em cima de uma região de Fair Value Gap aqui do passado. Então eu pego o gráfico semanal aqui do Ethereum, a gente percebe que aqui nesse ponto, a gente pega as sombras aqui dessa barra e a gente traça essa barra com essa aqui e a gente percebe que o mercado entrou em uma zona chamada Fair Value Gap, que é a região onde o dinheiro inteligente que impulsionou essa queda e que foi a mesma entidade que impulsionou essa alta, começa a recomprar os ativos mais baratos aqui, fazendo o mercado voltar a subir. Temos então um fundo duplo aqui, no semanal uma quantidade considerável de movimentação de alta a partir de agora. Então desde o dia 6 de fevereiro o mercado não cai mais, e inclusive começou a trazer movimento de alta de curto prazo que evoluiu para gráfico diário. Então no gráfico de 4 horas, quando a gente aumenta aqui a projeção, a gente percebe que o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes. E a qualquer momento vamos romper essa resistência aqui e trazer uma nova impulsão de alta. Mas o mais importante, quando a gente tem venda, ou seja, quando a tendência é de queda, toda sobrecompra traz mais queda. Mas perceba que de 2 semanas para cá, ele fez 1, 2, 3, 4 sobrecompras e todas elas falharam. O que isso quer dizer? Que a tendência de baixa se exauriu, não tem mais tendência de baixa. E ele está querendo trazer reversão. Ou seja, para mim isso aqui é um fundo mais alto do que o fundo anterior e na minha opinião o mercado vai tender com alta probabilidade de 80% de subir. Por que eu digo 80%? Porque sempre existe um risco. Aqui ontem a gente teve esse topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, recentemente rompemos esse triângulo simétrico para cima. De nenhuma forma o preço pode voltar para dentro desse triângulo simétrico. Por quê? Se ele voltar para dentro desse triângulo simétrico, o preço voltaria a ameaçar chegar a 2.064 dólares. Se ele voltar a ameaçar 2.064 dólares, ele pode muito bem buscar regiões inferiores abaixo dos 1.600 dólares, que foi o último fundo. Então ele pode vir buscar e trazer essa liquidez. Como eu acredito que ele rompeu de verdade e os sinais de venda estão falhando, na minha opinião ele tem 80% de chance de subir a partir de agora e apenas 20% de chance de voltar para dentro do triângulo e trazer uma nova queda. Na minha opinião, o mercado parou de cair e vai continuar subindo agora por uns 2 ou 3 meses. No meu entendimento, uma janela temporal de alta para regiões superiores. E aí sim, mais tarde, eu vou dizer se essa tendência vai continuar ou não. Em 2026, né, essa tendência de baixa vai continuar ou não. Mas por hora, a janela temporal que se abre é uma janela de alta. Ou seja, nós temos
muito mais chances de ver o mercado subir a partir de agora, né? Eu já venho batendo essa tecla desde fevereiro, do que trazer novas quedas. Mas eu respeito a opinião de cada um e eu acho que a única coisa que salva o cara é o gerenciamento de risco. E o Bitcoin, mesma coisa, tá? Então o Bitcoin, os sinais de alta do Bitcoin, na verdade, do Ethereum, representam os sinais de fortalecimento do preço do Bitcoin. Então, muita gente acha que o preço vai fazer uma nova bandeira de baixa, ou seja, está fazendo uma movimentação de alta para continuar o quê? Caindo. E essas pessoas podem estar certas. Por quê? Porque a tendência principal é de baixa. A tendência é de baixa. Só que, na última semana, a gente começou a falhar todos os sinais sobrecomprados, que antes não falhavam. Todo sinal sobrecomprado era sinal de venda perfeita, ou seja, o mercado trazia mais queda. Toda vez que você vendia, quando ele entrava em sobrecompra, porque a tendência estava confirmada, ele trazia lucro para você que apostava na queda. Porém, agora nós já temos 4 toques aqui em sobrecompra e não está trazendo venda. Isso é sinal de que a alta está, ou seja, o mercado está querendo inverter para alta. Por quê? Porque daí quando você muda a polaridade, a tendência volta a ser de alta, toda a sobrevenda e não mais a sobrecompra é um sinal de compra. Ou seja, toda vez que o mercado subir e recuar e ele entrar no RSI sobrevendido, é um sinal bom de possível entrada de fundo para o preço continuar o quê? Se valorizando e subindo. Detalhe muito importante, na minha opinião, é uma opinião ainda impopular, né? E espero que continue assim, porque quanto mais pessoas têm a mesma opinião, o mercado vai na direção oposta. Mas, pelo menos aqui, a minha opinião é que a gente está em um megafone. E o megafone é um padrão de continuação de alta, ou seja, é um padrão de bear trap mensal. Aonde é a região ao qual que eu acredito que ele vai buscar? Ali pelos 92 mil dólares, tá? Então eu acredito que se a gente conseguir romper agora os 75 mil dólares, o preço em pouco tempo vai buscar os 92 mil dólares. Essa é a minha percepção. E ali em 92, aí sim eu tomaria um pouco mais de cuidado para ver se ele vai voltar a uma tendência de baixa e voltar a testar 60 mil dólares ainda este ano, para daí só lá depois voltar a subir, ou se ele vai literalmente inverter a tendência e trazer alta lá para buscar os 150 mil dólares ainda esse ano, o que também é possível acontecer. Porém, tem muito caminho ainda para acontecer, tá? Se for acontecer, todo mundo vai saber, né? Então, no meu entendimento, a gente ainda tem a possibilidade de buscar os 150 mil dólares ainda esse ano, assim como, né, ele pode bater na metade do megafone e voltar a cair. Mas, no curto prazo, ainda esse ano, acredito que a gente vai testar mais uma vez 92 mil dólares, tá? Então, 92 mil dólares para mim é a principal região de interesse para uma alta para esses próximos 2 meses, certo? E aí, como é que funciona a alta? A alta, ela não funciona tipo topos e fundos ascendentes, exatamente. Ela funciona assim, ó. Você pega gráficos menores, ele vai lateralizar e continuar subindo. Então, ele lateraliza, continua subindo. Ele faz padrões assim, tá certo? Então, quando vai ser a próxima lateralidade? Na minha opinião, quando ele primeiro romper esse topo anterior aqui, que pode ser ainda essa semana, não sei, mas ele ainda pode romper. Lembrando, ele não pode voltar para dentro do triângulo, tá? Não pode cair aqui para dentro, para voltar para dentro do triângulo para ameaçar mais queda. Então, ele precisa romper essa região, que é um padrão de fundo que está se formando, tá? Entrega o tamanho do fundo aqui ao nível de alta, ou seja, lá para os 92 mil dólares. E quando ele chegar em 92 mil dólares, aí sim a gente pode pensar em ver ele lateralizar mais longo ou até fazer correções maiores, para daí lá no futuro talvez trazer a reversão majoritária de tendência, tá? Mas o mais importante, a gente romper a média de 200 semanas para validar a retomada da alta. E para o preço voltar a subir, basta só eu e você comprar? Não, o dinheiro inteligente tem que vir comprar aqui, coisa que ele já está fazendo no mercado de ações. Então o S&P 500, por exemplo, está respeitando o megafone que eu tracei aqui, ele está literalmente indo a favor do megafone que eu tracei no último vídeo, e provavelmente a gente vai ter mais uma alta ainda até chegar na porção superior do megafone. Quando ele chegar na porção superior do megafone, ele vai tender a lateralizar, se apoiar em cima aqui e aí sim, mais tarde, talvez voltar a subir mais. Beleza? Então, na minha opinião, o mercado segue em alta, sigo bullish com o mercado, sigo indo na direção oposta da maioria, não acho que o mercado é relógio suíço, acredito que nós vamos ter alta para o mercado de ações americanas, para criptomoedas ainda, e embora tenha entrado uma barra elefante, uma barra de alta,
na semana que vem é bem possível que o mercado lateralize depois de uma semana de intensa alta como essa semana. Então, na semana que vem pode começar a ficar um pouco tarde de comprar ou até mesmo ainda nesse final de semana começa a ficar um pouco tarde para comprar, tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você gostou, só se tornar membro do canal para ver minha carteira. Para você ver minha carteira pessoal, onde eu estou acertando 100% de todas as ações que eu comprei 10 ações, todas elas estão no positivo. Só se tornar membro Ninja, é R$400 por mês e aí você tem acesso à minha carteira pessoal. Tamo junto, grande abraço a todos, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.